dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Eu quero abrir o programa desta manhã trazendo a vocês 3 recados muito importantes. O primeiro diz respeito à mudança de horário do nosso programa. A partir da semana que vem, o programa De Volta à Palavra vai ao ar em novo horário, às 10 horas da manhã. Quero inclusive pedir a todos vocês que assistem nesta manhã este programa, que nos ajude a divulgar por meio das redes sociais, por meio de comunicar por telefone a um irmão, a outro, que o programa agora vai ao ar no novo horário, em razão das mudanças que houve na grade da TV Brasília. Programa De Volta à Palavra, a partir do próximo sábado, em novo horário, às 10 horas da manhã. O segundo recado diz respeito à nossa conferência evangelística. Essa conferência, na verdade, não é aquela que nós costumamos fazer todos os anos, porque a conferência que nós fazemos por volta do mês de agosto e setembro são as conferências de caráter teológico. A partir deste ano de 2013, teremos então agora uma outra conferência, uma segunda conferência, esta de caráter evangelístico, que acontecerá todo o feriado de Semana Santa. No caso deste ano, o feriado será nos dias 29, 30 e 31 do mês de março. Será uma sexta, um sábado e um domingo às 19h30. A conferência evangelística servirá para fazer a proclamação do Evangelho para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho ou porventura não fizeram uma declaração pública a respeito da sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. O tema deste ano será: eles não o conheceram. Por isso eu quero pedir a você que está em casa, você que conhece o nosso ministério, que sabe não somente da seriedade, como também da profundidade como tratamos as Escrituras Sagradas, que você faça plano de vir aqui em uma de nossas igrejas, aqui em Taguatinga, ou em Planaltina, ou em Goiânia, porque esta conferência acontecerá em todas as igrejas do Ministério De Volta à Palavra, conforme os endereços que passarão aí no seu televisor. Endereço de Taguatinga, endereço de Planaltina, endereço também de Goiânia. Vamos orar para que Deus possa derramar bastante graça, para que Deus fale profundamente ao coração daqueles que vão receber esta mensagem. Traga convidados, pessoas que ainda não confessaram a Jesus para receber o Evangelho, para receber a ministração do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Coloque na sua agenda, dias 29, 30 e 31 do mês de março, às 19h30, aqui em Taguatinga, ou em Planaltina, ou então em Goiânia, em qualquer uma das nossas igrejas, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. O terceiro recado, na verdade não é bem um recado, é muito mais um apelo. Eu quero, neste momento, abrir o meu coração a todos vocês que assistem ao programa e que de alguma maneira amam este programa e desejam vê-lo continuar ministrando tão ricas palavras como nós temos ministrado. Vocês que têm nos acompanhado sabem da seriedade desse ministério, sabem da seriedade deste programa, como há 8 anos, nós estamos no ar há 8 anos e o ministério, a nossa congregação, a nossa igreja mantém este programa com as suas ofertas voluntárias. São os membros da igreja que assistem a este programa mensalmente com ofertas de amor, com ofertas voluntárias, com ofertas como daqueles que entendem a preciosidade da palavra, porque eles receberam a palavra nos seus corações e essa palavra lhes foi de grande ajuda para o seu conhecimento de Deus, para o seu caminhar na verdade. Agora então, os membros desse ministério, querendo ver essa palavra alcançar semelhantemente a outras pessoas, sabendo de sua importância, colaboram mensalmente com ofertas de amor para que este programa se mantenha no ar, como tem sido mantido até hoje, e já se vão 8 anos que, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos no ar mediante a ajuda que o ministério, que os membros do De Volta à Palavra doam
para a manutenção desta obra. Entretanto, e agora eu quero abrir o meu coração a todos vocês, eu quero declarar, deixar muito claro a todos vocês que o Ministério de Volta à Palavra tem passado por momentos muito difíceis, momentos em que nós não estamos suportando a carga, o peso de manter não somente as igrejas, como sobretudo o programa, e por isso eu quero estender essa graça de participar desta bênção também a vocês, telespectadores, que amam a palavra de Deus e querem então nos ajudar. Vejam, é uma ajuda voluntária para que nós possamos manter este programa. Está aí no seu televisor o número da nossa conta bancária, que é a agência do Banco BRB 203, conta corrente 004335, dígito 9. Você poderá fazer uma oferta voluntária, uma oferta de amor, uma contribuição para nos ajudar a manter o programa. E eu quero deixar muito claro a todos vocês que eu não estou aqui vendendo nada a ninguém. Não estou vendendo água, não estou vendendo cajado, não estou vendendo óleo, muito menos estou aqui prometendo qualquer bênção, como quem diz que vocês vão ofertar para que Deus retribua 10 ou 20 ou 100 ou 1000 vezes mais, como costuma se fazer muitas vezes. Eu não tenho de Deus tal orientação e a palavra de Deus não me permite vender aquilo que o Senhor gratuitamente nos concedeu. Eu apelo apenas para o seu coração, eu apelo para a sua caridade, para o seu amor, você que de fato reconhece a preciosidade deste programa, o programa de Volta à Palavra. Se não há esta boa vontade, se não há amor no coração, se você não se doa gratuitamente pelo Senhor e ao Senhor, então você não deve fazer certamente esta oferta e essa colaboração. Mas se parte de um coração puro, cheio de amor e de gratidão, porque quer ver a palavra de Deus continuar a ser pregada na televisão, então, por gentileza, estenda a sua mão, dê a sua mão a todos que estão aqui neste ministério lutando para ver este programa no ar. Está aí no seu televisor, durante a ministração, essa conta bancária continuará a passar no seu televisor e então tenho certeza que o Deus de toda glória, de toda riqueza, há de guardar a cada um de nós e de fazer-nos prosperar segundo a vontade do seu coração e não segundo a nossa vontade ou as nossas ambições. Vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses. Vamos aqui dar a continuidade às ministrações da palavra de Deus. Nós temos falado ultimamente, estamos dentro de uma série apologética. É uma série que trata da defesa da fé. O nosso grande interesse na ministração da palavra de Deus é ministrar a verdade de Deus revelada no Evangelho. Quando eu digo Evangelho, eu me refiro aos 27 livros do Novo Testamento, porque o Novo Testamento, que é o testemunho de Jesus Cristo, que é o testemunho da sua encarnação, da sua obra, do seu falar, do seu ensinar, mediante a sua própria fala, o seu próprio falar, ou mediante os seus apóstolos nas epístolas e então no Apocalipse, é mediante esse testemunho do Evangelho que nós queremos, então, declarar o que é a verdade de Deus. Isso porque nós vivemos num tempo em que há uma propagação de falsos evangelhos. Há centenas, há milhares de evangelhos que não estão de acordo com a verdade de Deus, segundo a sua palavra. São pseudos-evangelhos, são evangelhos que, ainda que venham em nome de Cristo, não trazem a essência pura do evangelho. Sempre vem contaminado, sempre vem adicionado com heresias enganadoras que pervertem o puro evangelho de Cristo. Depois de termos falado do evangelho da prosperidade, do evangelho da lei, do evangelho sem Cristo, queremos agora falar sobre o evangelho ascético. E alguém pergunta, pastor, o que é o evangelho ascético? Veja que é a própria Escritura quem vai nos falar deste falso evangelho que já no tempo do apóstolo Paulo já
se propagava, já se difundia como um falso evangelho, o que é alvo, então, de profundas repreensões do apóstolo Paulo e de advertências à igreja, para que a igreja não se deixasse persuadir ou ser levada por esse evangelho falso chamado o falso evangelho do rigor ascético. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, abra sua Bíblia, do versículo 20 ao 23, veja o que diz a palavra de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Eu sei que nesta manhã eu estou falando para milhares de pessoas. Eu sei que dentre as milhares de pessoas há um número grande de irmãos em Cristo e de irmãs em Cristo que fazem parte dessa corrente teológica do cristianismo que prega o evangelho ascético, certamente um falso evangelho. Mas eu quero falar esta palavra com muito amor. Quero falar essa palavra pautado tão somente no ensinamento da Escritura, sem nenhum tipo de conflito. Eu não quero conflitar com vocês, antes eu quero apenas declarar o Evangelho, porque é nosso dever, o dever daqueles que receberam de Deus essa clareza da verdade, anunciar e propagar, sem nenhum temor e com muito amor no coração, a verdade do Senhor. Portanto, abra o seu coração, para que você então escute essa mensagem. Veja que o texto sagrado, aqui é o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, falando como que no seu tempo já despontava uma corrente de raciocínio teológico, certamente em oposição ao verdadeiro evangelho, de pessoas que pregavam doutrinas de homens. Isso está claramente aqui no versículo 22 do capítulo 2. Olhe na sua Bíblia, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então veja como a própria Bíblia, a própria Escritura nos adverte de homens que iriam introduzir suas próprias doutrinas, seus próprios conceitos, os seus próprios achismos no meio do povo de Deus, de maneira que a igreja deixaria de andar pelo evangelho da cruz, com uma fé firmada na graça, tão somente pela fé, para então se darem, se entregarem, se alicerçarem num viver segundo o padrão dos homens, a imposição dos homens, o querer dos homens, as doutrinas de homens. O que está em contraste aqui é a verdade de Deus, a vontade de Deus, o evangelho de Deus com aquilo que os homens trariam em nome de Deus. Isso é tendência do homem natural, mesmo do homem caído desde Adão. Vem ali quando o homem caiu ali no Éden e comeu do fruto proibido, a primeira providência que eles fizeram foi tomar para si folhas de figueira e fazer então para si vestes para cobrir a sua nudez. Esta veste de folha de figueira, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 7, já ali sinaliza o homem fazendo para si, promovendo para si meios de auto se justificar diante de Deus. E esse protótipo de obras humanas, de doutrinas humanas, de comportamentos humanos, tem crescido, se propagado, se desenvolvido e então tem amadurecido com essa corrente atual de pessoas que pregam doutrinas humanas, como diz o texto no versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. São pessoas que pensam que serão salvas, porque elas determinaram um viver ascético, determinaram um viver de acordo com uma restrição no corpo. Nós temos visto isso na nossa experiência de cristãos. Vocês olharem um pouco para a experiência, talvez há uns 20 anos,
E ainda hoje, em muitas igrejas evangélicas, em que se proíbe, no caso, o uso de brincos, o uso de batons, o uso de pintura de cabelo, de corte de cabelo, a proibição de roupas, né? De certos tipos de roupas. Eu sei que, na verdade, a própria Escritura nos ensina a respeito dessas coisas. Entretanto, não há na Escritura neotestamentária, não há no Novo Testamento nenhuma proibição do uso dessas coisas. E aí fica um desafio para você que é um servo de Deus, encontrar no Novo Testamento. Eu não quero que você vá para o Antigo Testamento. Porque se você for para o Antigo Testamento, buscar textos como Deuteronômio 22:5, em que diz: o homem não usará roupa peculiar à mulher, e a mulher não usará roupa peculiar ao homem, porque quem faz tal coisa é abominação ao Senhor, então você terá que pegar toda a lei. Você não pode pegar apenas um item da lei e desprezar todo o restante da lei. A Bíblia diz que aquele que quiser praticar a lei, por ela viverá. Ou seja, você não vai viver mais pelo Evangelho, não vai viver mais pela graça divina. Se você quiser viver pela lei, ou praticar a lei, ou andar na lei de Moisés, você então vai obter vida por meio dela, se é que você conseguirá. Haja vista que a Bíblia diz que aqueles que são das obras da lei, está em Gálatas capítulo 3, versículo 7, esses estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E a Bíblia diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, Tiago 2,10, este se torna culpado de todos. Ora, o Senhor nos livrou da lei, o Senhor nos libertou da lei. Você está em Romanos capítulo 7, versículo 6, com muita clareza. Nós somos libertados da lei para vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, de maneira que nós somos convidados a olhar o Novo Testamento. E eu sei que o Novo Testamento nos ensina o viver cristão, viver com prudência, viver em amor. Certamente nos ensina nos vestir, certamente, não com rigor ascético contra o corpo, com doutrinas humanas: não toque, não vista, não faça aquilo outro, mas certamente com espírito de humildade e certamente com princípios cristãos que não promovam a sensualidade. Mas certamente esse falso evangelho do rigor ascético, que controlou quase que absolutamente toda a igreja em décadas anteriores e que ainda hoje está em muitas igrejas, levando pessoas em cabrestos, proibindo ver a televisão, proibindo vestir isso ou aquilo, tocar ou tomar ou beber alguma coisa. Esse certamente não é o evangelho de Jesus Cristo. Este é o falso evangelho. De maneira que a grande prova disso é que a Bíblia diz no versículo 23, tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria. Ou seja, quando você vê alguém vestindo-se de um modo, comendo de um modo, com todo esse rigor ascético, você fala: ora, como essa pessoa é santa, como essa pessoa é pura, como ela é consagrada. E se esquece que a obra de Deus, ela não se limita, não se restringe e não acontece tão somente numa prática exterior de regras, de costumes, de moral ou de ética cristãs. Como diz o texto, tem aparência de sabedoria, parece que traz sabedoria, parece que é sábio, como culto de si mesmos, porque gera o orgulho. Tais pessoas se consideram melhores que as outras, se acham mais santas que as outras e até pensam que as outras todas vão para o inferno e somente elas que estão dentro desse rigor ascético é que serão salvas. A Bíblia diz: entretanto, não tem valor algum contra a sensualidade. O grande problema do ser humano não é aquilo que está fora dele, não é aquilo que está exterior a ele, mas é a sua carne. Como diz o termo no grego, né? Sarkis, é a carne pecaminosa, é a natureza pecaminosa, aqui chamada de sensualidade. Ora, você pode se vestir tapando desde os tornozelos até as suas mãos, o seu pescoço, pode colocar uma burca. Ora, você pode deixar seu cabelo crescer e não cortar uma ponta sequer. Você pode andar pálida, sem nenhum tipo de maquiagem, pode não usar pendente, bracelete, aliança, qualquer coisa. Você pode se tornar um eremita, você pode sair do convívio da sociedade, pode ir para o alto de uma montanha, você pode se isolar. O problema seu é a
carne, está dentro de você, como o próprio Jesus declara em Marcos capítulo 7, que o que contamina o homem não é o que está fora dele, mas é o que está dentro dele, porque é de dentro do homem, como disse Jesus, é do coração que procedem os maus desígnios. Você pode estar exteriormente como os fariseus no tempo de Cristo se vestiam, né? Não somente com roupas que cobriam todo o corpo, mas com roupas sagradas de acordo com o sistema levítico, com roupas que traziam escritas nos filactérios os 10 mandamentos, mas como diz o texto, por dentro eram como sepulcros caiados. As roupas, as coisas, a comida e a bebida, haja vista que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, no Espírito Santo dentro de nós. Certamente essas coisas não têm poder algum, as coisas exteriores não têm poder algum contra a sensualidade, contra a inveja, contra a maledicência, contra a prostituição, contra a mentira, contra o engano, contra essas coisas que estão corroendo e consumindo interiormente o povo de Deus. Basta que você olhe para a Escritura e você verá claramente esse ensinamento contra esse rigor ascético, contra essa doutrina humana de não tocar, de não fazer. E talvez alguém diga assim: pastor, mas se de repente nós deixarmos esses padrões e arrancarmos essas correias e essas amarras que mantêm o povo de Deus dentro de um padrão, será que não vai haver uma dispersão e um mundanismo? E eu diria o seguinte, que nós não temos autorização nem ordem da parte de Deus de fazermos o papel do Espírito Santo. A obra de santificação é obra do Espírito Santo. O homem não pode colocar o que ele acha, porque ele considera que é pecado usar calça esporte, ou que as mulheres não devam usar calça, ou não devam usar uma maquiagem. Nós não temos ordem da parte da Bíblia Sagrada, do Senhor, de fazermos a obra que pertence tão somente ao Espírito de Deus. É o Espírito Santo que é o agente da Trindade, cuja obra é santificar o coração humano. É uma obra que acontece dentro do homem, uma obra de transformação do ego, é de eliminar no profundo, no escondido, na alma, na mente, nas emoções, o velho homem, a velha natureza, ali com a obra de Cristo. É a cruz de Cristo que faz morrer a cada dia a velha natureza e vai então assim nos transformando e nos conformando à imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Não imagine você, que você pegando uma pessoa que acabou de declarar a sua fé em Jesus, e você mudando o seu comer, o seu beber, e o seu vestir e o seu olhar, não pense em você que essa pessoa agora está já conformada a Cristo. Ela não estará, porque a despeito das mudanças externas, o seu coração continua cheio de maldade. E o Evangelho, como poder de Deus, ele quer operar não no exterior da pessoa, mas é no interior, no profundo. E aí vem a grande questão, vem um grande ponto. Na medida em que o Evangelho trabalha dentro do coração do crente, dentro da alma, o seu exterior vai ficando limpo. Como diz o próprio Jesus em Mateus 23, limpa primeiro o interior do prato. Ou que seja, limpa primeiro o interior do copo. E o restante, referindo certamente ao exterior, ficará limpo. Ou seja, o exterior deverá ser uma consequência daquilo que aconteceu interiormente no coração e na alma daquele que crer em Jesus. Mudar o exterior artificialmente, por doutrinas humanas, por rigor ascético, é, na verdade, camuflar uma condição pecaminosa do homem, do crente, e então levá-lo a considerar-se adequado diante de Deus, privando-o, consequentemente, de experimentar uma verdadeira obra de Deus no seu interior. Porque se eles se consideram que já estão prontos, porque cumpriram 10, 15 ou 20 regulamentos, porque hoje em dia, assim, as pessoas convertem-se a Cristo,
E ao invés de serem introduzidas no caminho da palavra, no caminho da fé, no caminho da graça, no caminho do Espírito, para provar a Deus a cada dia, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, com os olhos desvendados, contemplando a glória do Senhor. Somente contemplando o Senhor somos transformados de glória em glória. Não, mas maqueia, né? Essa pessoa pensando que já está adequada, certamente deixará de se perceber, deixará de se ver carente da glória de Deus, carente da graça de Deus, o que certamente vai criar ali um sistema de pessoas arrogantes, pessoas cheias de culto a si mesmas, cultuando a si mesmas, glorificando-se a si mesmas, louvando-se a si mesmas e assim afastando-se cada vez mais do médico que é Jesus Cristo. Afastando-se cada vez mais do remédio que é a palavra de Deus. As pessoas não serão transformadas por doutrinas humanas. Você pode ordenar que se guarde o sábado, você pode ordenar que se lave os pés uns dos outros, você pode ordenar que se use um véu sobre a cabeça, você pode ordenar que a mulher deve usar saia até os tornozelos, você pode ordenar que as mulheres não aparem sequer a ponta do cabelo, que não pintem o cabelo, que não pintem as unhas, você pode proibir o beber o vinho, ou beber a cerveja, ou dançar o forró, ou qualquer coisa que você julgue ou chame de mundano. Isso não tornará a pessoa menos mundana, porque o mundo, antes de ser um sistema externo, ele está impregnado dentro da alma do homem, porque é a própria natureza pecaminosa que o faz perverso, que o faz pecador, que o faz mundano, e é disso que o Senhor quer nos libertar. O evangelho ascético não contribui em nada para a santificação e para a transformação do povo de Deus. Esta é uma verdade que nós ainda continuaremos a desenvolver na próxima semana. Lembrando que no próximo sábado nós teremos nosso programa agora em novo horário, a partir das 10 horas da manhã. Inclusive eu quero pedir a vocês, apelar para que vocês possam, em nome de Jesus, nos ajudar a divulgar. Divulguem em todas as redes sociais que vocês puderem fazê-lo, para os irmãos, para os vizinhos, digam para quantas pessoas vocês puderem falar que agora o programa De Volta à Palavra irá ao ar em novo horário a partir das 10 horas da manhã. E eu quero então aqui, mais uma vez, fazer o apelo que no início deste programa eu fiz. É um apelo somente àqueles que amam a palavra de Deus, amam a Jesus Cristo e amam o ministério apostólico De Volta à Palavra. Nós estamos há 8 anos ministrando essas palavras, esse programa sendo sustentado tão somente pelo ministério, os membros do ministério De Volta à Palavra. Entretanto, estamos agora passando por uma crise muito difícil, por um momento muito complicado. Nós estamos carecendo da ajuda, das ofertas, da voluntariedade de cada um de vocês, telespectadores, que amam a Deus e queiram nos ajudar. Não estou vendendo nada. Não estou prometendo nada, como muitos fazem na televisão, vendendo objetos em nome de Deus, ou então profetizando bênçãos para o ano tal, de ofertas de tantos reais. Nada disso estou fazendo. Estou abrindo meu coração e dizendo que nós precisamos da sua ajuda, da ajuda de cada um de vocês. Está aí no seu televisor a nossa conta bancária no Banco BRB, agência 203, conta corrente 004, 335, dígito 9. Em nome de Jesus, ainda nessa semana, nos ajude, faça uma oferta voluntária, faça uma oferta generosa, para que você nos ajude a manter este programa no ar, porque nós estamos numa crise tão difícil, o nosso ministério, que há 8 anos, sem nunca pedir, nós temos ali nos dado, temos nos entregado para ter esse programa no ar, mas agora estamos numa situação que, se vocês não nos ajudarem, muito provavelmente o programa De Volta à Palavra sairá do ar. Então, para que isso não aconteça, eu apelo para o seu coração, para o seu amor, para a sua fé, para a sua bondade. Em nome de Jesus, está aí feito esse apelo para todos aqueles que amam a Deus e que amam a este programa De Volta à Palavra, ao Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.